Vocês pediram e finalmente chegou o dia. Agora que nós já conhecemos os humanos da vida real, chegou a hora dos deuses do Ragnarok. Então vamos lá. O destino da humanidade em jogo. De um lado, os deuses de diversos panteões. Do outro, os maiores campeões da história da humanidade. Mas se eu te dissesse que as lendas dos deuses que você conhece não são exatamente como a mitologia descreve? O mangá de Shumatsu no Valkyrie nos apresenta uma versão diferente e única desses ícones divinos. Mas o que é mito? E o que é a lenda real? Fala galera do Geek, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas histórias dos guerreiros que representaram os deuses dentro do Ragnarok, em Shumatsu no Valkyrie. Assim como no primeiro vídeo, não vai ser apenas uma lista de fatos. Vamos mergulhar sobre semelhança e diferença entre a ficção e a realidade. E mostrar por que, na maioria dos casos, a versão original dessas mitologias chega a ser mais interessante do que a do mangá. Então já se prepara porque a jornada de hoje é para entender o verdadeiro poder e o verdadeiro papel desses deuses. Começando com o representante dos deuses na primeira rodada do Ragnarok. Thor, o deus do trovão nórdico, conhecido como o guerreiro mais forte dos deuses. Para os fãs de Shumatsu no Valkyrie, ele é um guerreiro silencioso, entediado, que nunca encontrou oponente digno de seu poder. E só encontrou satisfação na sua batalha contra Lubu. Agora separando o mito da história. E quem era o Thor na mitologia real? Na mitologia nórdica, Thor era de fato o mais forte de todos, mas era primeiramente protetor dos humanos, principalmente os camponeses guerreiros. Ele defendia Midgard contra os gigantes. Sua popularidade era imensa, ele era o oposto de um recluso entediado. Ele era conhecido por estar sempre com seu martelo Mjolnir. Para poder carregá-lo, Thor precisava usar um cinto especial chamado Mjengod, e luvas especiais de ferro chamadas Jarngrey. No momento em que apareciam os raios no céu, todos sabiam que era Thor utilizando seu martelo. Devido à sua força imensa e bravura, os vikings costumavam fazer pingentes em forma de martelo a fim de serem protegidos por Thor. Sua festa, Thorrablot, era celebrada no dia 19 de janeiro, em pleno inverno, quando as famílias se reuniam para comer pratos especiais. Na Islândia, essa celebração foi revivida no século XIX, no movimento independentista, e agora é amplamente comemorada nesse país. O interessante desse deus é ver como o mangá ele mudou bastante no significado e as motivações do Thor. O mangá retirou esse lado protetor e pegou mais o lado destrutivo e solitário dele, focando nele mais como um lutador e não como um protetor. A história real mostra um Thor com mais senso de dever e um elo com a humanidade, enquanto o Ragnarok transformou em uma mera máquina de combate. Um fato curioso é que o Mjolnir na verdade só podia ser manuseado com as luvas de ferro e o cinto de força, para dobrar a força e evitar que o calor o destruísse. Então não existe essa história de ter que ser digno para levantar o Mjolnir. Representante dos deuses na segunda rodada do Ragnarok, Zeus. Pai dos deuses, que representa a supremacia divina. No mangá ele é um velho bem estranho, conhecido como boxeador cósmico, que usa o corpo mais fraco para esconder uma força física absurda, uma personalidade orgulhosa e bem excêntrica. O Zeus conhecido na história real não é um boxeador. Ele é a figura central, o deus supremo da mitologia grega, da ordem, justiça e céu. Seu maior feito foi resgatar seus irmãos mais velhos e liderar a guerra contra os titãs para estabelecer o domínio dos deuses. Ele era conhecido por sua fúria e, claro, pelos seus raios. Na mitologia, Zeus era tido como um deus rigoroso e que punia severamente aqueles que tentassem enganá-lo ou cometessem atos que ele considerasse incorretos. Assim, inúmeras passagens na mitologia contam episódios em que Zeus teve que se impor e punir diferentes personagens. Outro traço muito destacado de Zeus nos mitos gregos foi a sua infidelidade. Zeus era casado com Hera, deusa das mulheres, do casamento, da família e dos nascimentos. Apesar disso, ele teve diversos casos fora do casamento, o que causava fúria e ciúmes de Hera, que o vigiava constantemente e punia aquelas mulheres que se envolviam com ele. Bem, fazendo uma comparação entre os dois aqui, o mangá acerta ao mostrar a arrogância e o poder absoluto de Zeus, né? Mas em Shumatsu tem essa pequena adaptação do Zeus ser mais um lutador corpo a corpo, né? Um boxeador. Pois a versão real de Zeus era mais estrategista, utilizava mais magias e tal, só que o do Ragnarok puxou para um lado mais de combate corpo a corpo. E um fato curioso de Zeus é que seu poder era focado principalmente no raio e em suas várias habilidades mágicas. O punho que ultrapassa o tempo é uma invenção original do mangá. Representante dos deuses na terceira rodada do Ragnarok, Poseidon, o deus dos mares e o tirano dos mares. Sua arrogância é tanto que ele se considera a perfeição e despreza os deuses e humanos, tendo como momento mais icônico quando ele repreende os deuses da plateia por estarem torcendo por ele, pois torcer é coisa de humano. O que deixa tudo mais irônico é ele ser o deus mais arrogante, mais babaca de todos e ser o primeiro a ser derrotado. Agora falando do mito real, Poseidon era originalmente deus dos terremotos e dos cavalos, ganhando depois o domínio sobre os mares. Ele era conhecido por seu temperamento instável e violento. Foi considerado um deus muito vingativo e de comportamento explosivo e humor difícil. Mas ele não era tratado com frieza extrema de perfeição, assim como no mangá. Os gregos antigos acreditavam que a instabilidade das águas do mar era um reflexo do humor instável de Poseidon. Com seu famoso tridente, ele governava os mares e era responsável pelas tempestades. Geralmente ele era associado a catástrofes e tragédias, tornando-se muito temido. Além disso, ele também foi o criador dos cavalos e aquele que ensinou a humanidade a cavalgar. E era muito venerado por marinheiros e pescadores, que sempre faziam tributos para ele antes de uma viagem. O que o mangá fez foi pegar a ira do Poseidon da mitologia e transformar em um desprezo frio, arrogância extrema
é uma amplificação dessa ira. O mangá transforma o símbolo de desprezo divino pela fragilidade, o que não é exatamente seu foco na mitologia. Representando os deuses na quarta rodada do Ragnarok, temos Hércules, o semideus que virou deus. Ele é a representação da nobreza e honra, e o primeiro deus a declarar seu amor e admiração pela humanidade. Antes, um humano chamado Alcides, ele sempre buscava pela justiça e a proteção dos mais fracos, sendo o único a se voltar contra os deuses Ares na invasão contra sua cidade. Após beber uma garrafa de ambrósia, ele recebeu uma força divina, que o fez lutar de frente contra Ares e todo o seu exército. Após isso, Zeus o convida a se tornar um deus. Alcides aceita, desde que Zeus nunca mais fizesse mal à humanidade. Agora falando da divindade real. Hércules é o herói mais famoso da mitologia grega, conhecido pelos seus 12 trabalhos. Ele era um semideus que, por sua força e feitos, ganhou a imortalidade e o direito de ascender ao Monte Olimpo. Hércules era filho de Zeus e Alquimena. Esse caso fora do casamento de Zeus desagradou Hera, sua esposa, que procurou vingar-se de Alquimena e de Hércules. Assim, Hera atrasou seu nascimento. Depois disso, ela enviou 2 serpentes para o berço do herói para matá-lo. Hércules, apesar de seus poucos dias de vida, matou as cobras esganando-as. Depois de adulto, Hera continuou perseguindo Hércules, e em determinado momento, lançou sobre ele um feitiço que o levou à loucura, que o fez assassinar a própria esposa e os seus 5 filhos. Após isso, ele sentiu um enorme remorso, então foi até o oráculo de Delfos pedir um conselho para Apolo sobre o que ele deveria fazer. O conselho que ele recebeu foi procurar Euristeu, rei de Micenas, e oferecer-lhe seus serviços. Porém, mais uma vez, Hera interferiu na situação e manipulou Euristeu para que ele solicitasse somente as tarefas mais impossíveis para Hércules, os famosos 12 trabalhos. O mangá fez uma adaptação até que bem fiel ao Hércules, mostrando essa essência de nobreza e senso de justiça, né, e esse carinho pela humanidade. E claro, na mitologia real, os 12 trabalhos eram um castigo, né, uma penitência, uma forma de buscar perdão. Já no mangá não é exatamente assim. Representante dos deuses, quinta rodada do Ragnarok, Shiva, um dos deuses da trindade hindu, líder do panteão. Ele é o deus da destruição, que usa sua dança, o Tandava, para liberar seu poder total. No mangá ele é representado como uma figura descontraída, um deus sem ambição que só queria viver com sua dança. Mas após derrotar diversos deuses e escalar até o topo de Svarga ao lado de seu amigo Rudra, Shiva o vence em um combate e se torna o deus supremo do panteão hindu. Agora indo para a mitologia real, Shiva é o deus do ciclo de destruição e criação. Ele representa o renascimento, que segue a destruição. Com a sua dança cósmica, o Tandava, ele destrói e recria o cosmos, mantendo assim o equilíbrio e a harmonia no universo. Isso torna Shiva uma figura paradoxal, que incorpora tanto a destruição quanto a criação, enfatizando a dualidade da existência. Ele também é um mestre de yoga e da seta. Ele ocupa o lugar central no panteão hindu e é um dos trindades sagradas, junto de Brahma e Vishnu. Brahma cria o universo, Vishnu preserva e Shiva, através da sua destruição, prepara o caminho para uma nova criação. Uma das características mais marcantes de Shiva é o seu terceiro olho, localizado no meio da sua testa. Esse olho não é apenas um símbolo de sabedoria e de percepção espiritual elevada, mas também uma ferramenta de destruição. Segundo a mitologia, quando Shiva abre seu terceiro olho, ele libera o fogo destrutivo que pode aniquilar qualquer coisa em seu caminho. Esse poder reflete a capacidade de Shiva de destruir a ignorância e eliminar as ilusões, proporcionando clareza e iluminação. Fazendo uma comparação entre os dois aqui, a essência de Shiva como dançarino e a sua dualidade entre destruição e criação é mantida. A diferença é que a versão real traz muito mais complexidade, né, e significados filosóficos, enquanto a do mangá é um cara mais relaxado, né, mais contraído. Representante dos deuses na sexta rodada do Ragnarok, Zerofuku, o deus da desgraça, é a manifestação da fusão dos 7 deuses da sorte. Ele odeia Buda por ter tirado o sofrimento da humanidade, o que o enfraqueceu. Zerofuku era originalmente uma divindade bondosa que concedia boa sorte àqueles ao seu redor, absorvendo toda a sua desgraça. No entanto, um dia tudo mudou quando Zerofuku testemunhou a verdadeira natureza depravada e hedonista da humanidade. Tudo culminou quando um humano, que mais tarde se tornou Buda, fez um trabalho melhor do que ele em espalhar a felicidade, enchendo Zerofuku de inveja. Bem, falando da mitologia real, não existe Zerofuku na mitologia real. Ele é uma criação original do mangá, sendo uma fusão do Shishifukujin, os 7 deuses da fortuna da mitologia japonesa. E eles são Benzaiten, a deusa das artes da música, Bishamon, deus da riqueza e da guerra, Daikokuten, deus da riqueza e dos fazendeiros, Ebisu, deus da pesca e do comércio, Fukurokuju, deus da felicidade e da longevidade, Hirodin, deus da sabedoria e da longevidade, e Rotei, deus da benevolência e da generosidade. Essa crença começou aproximadamente há 500 anos, com a economia do Japão em crise devido a inúmeras guerras da era Muromachi, e na esperança de ganhos momentâneos que atenuassem os tempos difíceis. Durante esse período, os negócios comerciais passaram a tomar forma e as pessoas desenvolveram um senso de individualismo e busca por benefício próprio. Quando a cultura popular começou a florescer, na era Edo, os 7 deuses da fortuna tornaram-se bastante cultuados. Deu-se então início à peregrinação Shishifukujin, de visita aos templos e santuários associados a todos os 7 deuses, com o intuito de pedir o bem-estar da família e sucesso dos negócios. Comumente representados no topo de uma barca do tesouro, tornou-se popular a crença que dormir com essa imagem atrai boa fortuna nos negócios e bem-estar. Representante dos deuses na sétima rodada do Ragnarok, Hades, deus do submundo.
Ele entra na competição para vingar seu irmão mais novo Poseidon, que foi derrotado na terceira rodada. Hades é apresentado como um ser sofisticado e quieto, embora também seja um deus muito respeitado e temido, visto quando todos os deuses da plateia ficaram em posição de sentido ao vê-lo entrar na arena. Hades parece amar todos seus irmãos mais novos, e acredita firmemente que é seu dever como mais velho zelar por eles. Agora falando da mitologia real, Hades é o deus mais subestimado do Olimpo. Ele era da ordem, sereno e justo em suas decisões, governando o reino dos mortos. Ao contrário de seus irmãos mais novos, Zeus e Poseidon, ele não apresentava um temperamento instável. Dono de uma personalidade impiedosa, Hades era uma figura assustadora, mas não maligno como muitos acham. Entre os gregos, evitava-se pronunciar seu nome, pois isso era visto como um elemento de irritação para Hades. Como passava seu tempo quase inteiramente no mundo dos mortos com suas responsabilidades, ele interferia muito pouco no cotidiano dos vivos. Assim, templos e cultos a esse deus eram praticamente inexistentes na Grécia Antiga. Também muito associado à riqueza, por ser guardião de todos os metais preciosos e joias do subsolo. Assim como Zeus tinha um raio e Poseidon um tridente, o símbolo de Hades era o elmo da invisibilidade. Uma diferença entre os dois Hades é que o mangá humanizou de uma forma passional. Ele acertou a dar a Hades uma aura de nobreza e responsabilidade, mas a grande mudança é torná-lo mais emotivo em relação à sua família. Representante dos deuses na oitava rodada do Ragnarok, Beelzebub. O Senhor das Moscas. Ele é um deus do submundo, um ser melancólico com poderes destrutivos. Ele é representado como alguém solitário e deprimido, pois foi amaldiçoado por Satã, e isso fazia todos se afastarem dele com medo, até que ele finalmente encontrou amigos, que não se importavam com isso. Porém, a maldição se concretizou e eles foram mortos. Então ele jurou vingança contra Satã. E junto da mulher que amava, ele investigou de todas as formas possíveis para no final descobrir que Satã era uma persona que ele mesmo assumia quando amava e se importava com alguém. Amargurado pela culpa, ele segue com uma vontade de morrer da forma mais brutal e miserável possível, o que é uma tarefa meio difícil para alguém que é imortal. Nas lendas reais, Beelzebub era uma divindade filisteia, sendo mencionado na Bíblia como o deus pagão Baal. Os filisteus e cananeus acreditavam que ele era o deus da fertilidade e da cura. Mais tarde ele foi reinterpretado no cristianismo como um dos 7 príncipes do inferno, associado ao pecado capital da gula. O nome Baal-Zebu significa literalmente Senhor das Moscas em hebraico. O mangá o associa à ciência e à melancolia, para que era um personagem temido por todos os seres e por sua natureza sombria e sobrenatural. E acabou sendo um oponente bem interessante para o Tesla, luz contra a escuridão. A mitologia foca em sua natureza como uma figura religiosa para alguns e demoníaca para outros. Representante dos deuses na nona rodada do Ragnarok, Apolo. O deus do sol, da beleza e das artes. Extremamente vaidoso, extrovertido e com grande poder e domínio de várias habilidades. Apolo nasceu como um deus comum e medíocre, mas graças ao seu desejo de ser melhor, conseguiu alcançar todos os seus títulos, habilidades e competência através de puro trabalho e esforço. Seu conhecimento de si mesmo o levou a se aperfeiçoar e se tornar um dos 12 deuses do Olimpo. Com uma personalidade narcisista que se preocupa muito com a beleza, quando se trata de si e até mesmo dos outros, menosprezando quem não se encaixa nos seus próprios padrões do que é belo, sempre fazendo poses grandiosas e expressivas. Apolo acredita firmemente que o que torna alguém belo não é sua aparência externa, e sim se esse indivíduo realmente se conhece ou não. Agora falando da mitologia real, Apolo, deus do sol, da luz, das artes, do tiro com arco, da música, das profecias e da medicina. Um dos mais belos e complexos, filho de Zeus e irmão gêmeo de Ártemis. Após seu nascimento, Apolo bebeu o néctar dos deuses e comeu ambrósia, deixando de ser um bebê e se tornando um homem adulto. E assim como na história de Hércules, a sua madrasta Hera tentou contra sua vida e a de sua mãe, e enviou a serpente Piton para persegui-los. Apolo, como um exímio manejador de arco e flecha, foi responsável por matar Piton, precisando de somente 3 flechas. A vitória de Apolo sobre a serpente rendeu-lhe a fama e reconhecimento. A população de Delfos, local próximo onde a batalha ocorreu, ficou grata por Apolo ter matado Piton. Em homenagem ao feito, decidiu construir um templo, o Oráculo de Delfos. Lá as pessoas que veneravam Apolo iam prestar-lhe culto e obter profecias sobre o futuro. O Oráculo de Delfos se tornou o centro de profecias mais famoso da Grécia. Atualmente existe um sítio arqueológico no local onde ficava o oráculo, onde é possível visitar e ver de perto as ruínas do templo de Apolo. A adaptação do Apolo no mangá também é bem fiel às lendas reais. O mangá potencializa sua vaidade e beleza, mas mantém sua natureza multifacetada, sendo fielmente adaptado como um deus que domina múltiplas áreas e é admirado por todos. Representante dos deuses na 10ª rodada do Ragnarok, Susanoo, o deus da tempestade e da espada. Criador da arte da espada e um dos Sankishin, 3 nobres deuses do Japão, ao lado de seus irmãos Amaterasu e Tsukuyomi. Os 3 foram encarregados de governar as terras do Japão, função dada por seu pai Izanagi, o deus da criação. Até que ele abriu mão da sua posição para aprender esgrima com a humanidade. Assim como Hércules, ele também demonstra grande admiração pela raça humana. No passado, Susanoo era alguém cuja alma era sempre fria e indiferente, muitas vezes derrotando seus inimigos com um olhar entediado em seu rosto, e os derrotando com um único golpe. Porém, depois de descobrir a forma que os humanos começaram a usar espadas como uma arte e não somente uma ferramenta para matar, pela primeira vez em sua vida, Susanoo encontrou algo que poderia fazer seu coração ferver. Ele com certeza é um dos deuses mais poderosos da obra, ganhando o título de Matador de Deuses. Agora vamos falar sobre a figura real, Susanoo no Mikoto, o deus do mar das tempestades na mitologia shintoísta. Famoso por sua natureza selvagem, travessa e destrutiva.
filho de Izanagi, irmão mais novo de Amaterasu, deus do sol, e Tsukuyomi, deus da lua. Susanoo foi expulso do céu após vários desentendimentos com a sua irmã Amaterasu. Em sua jornada pela terra, ele encontrou um casal de deuses idosos que choravam. Quando Susanoo perguntou por que choravam, eles explicaram que tiveram 8 filhas, mas todos os anos a serpente de 8 cabeças e 8 caudas, Yamata no Orochi, exigia uma como tributo. Agora restava-lhes apenas a última filha, Kuchinada. Em breve chegaria a hora de Yamata no Orochi exigir um sacrifício. Susanoo ofereceu-se para matar a besta em troca da mão de Kuchinada em casamento. O casal de idosos concordou. Quando Yamata no Orochi apareceu, a grande serpente foi fatiada pelos golpes da espada de Susanoo. Quando ele cortou a 4ª cauda, sua espada se estilhaçou. Examinando a parte da cauda de Yamata no Orochi que quebrou sua espada, Susanoo descobriu outra espada dentro da carne da criatura, a lendária Amenomurakumo no Tsuiri. A vitória sobre a serpente é um dos feitos mais famosos de Susanoo na mitologia, que no final acabou por oferecer a espada Murakumo como presente à sua irmã Amaterasu, e com isso foi perdoada e autorizada a retornar ao céu. A espada foi transmitida através das gerações na linhagem imperial japonesa, e é um dos 3 tesouros sagrados do Japão, juntamente com o espelho Yata e a joia Asaki no Magatama. O mangá transforma sua fúria destrutiva em um respeito supremo pela arte da espada. Assim como na mitologia, Susanoo do mangá obteve a espada lendária após derrotar Yamata no Orochi. A diferença é que aqui ele ficou com a espada. E assim como na mitologia real, no mangá Susanoo também tem o título de Aragami, Deus Furioso. Representante dos deuses na 11ª rodada do Ragnarok, Loki, o deus nórdico da trapaça. Loki é um indivíduo brincalhão e sádico, sempre buscando um jeito de se divertir. Ao longo do tempo, Loki enfrentou muitos lutadores, até bem mais fortes que ele. Mas no final, Loki sempre foi o único a vencer, por razões desconhecidas. E assim passou a ser chamado de o assassino sem rosto. Ele era evitado por todos, por ser considerado perigoso e capaz de destruir qualquer um que o ofendesse. Porém, um dia Loki conhece as Valquírias, e após um pequeno acidente, Brunhilde, a primeira Valquíria, acaba rindo da cara engraçada dele, o que faz Loki ficar fascinado com o sorriso dela, ponto de se apaixonar. A partir desse momento, Loki começa a pregar peças em todos, só pra vê-la sorrir novamente. Após descobrir que ela já estava em um relacionamento com Sigurd, Loki se passa por ele e mata o dragão de Odin, Fafnir. Com isso, Sigurd é preso e Brunhilde toma a iniciativa de começar o Ragnarok para poder salvá-lo. Mesmo tirando seu rival do caminho, Loki não conseguiu ter Brunhilde. Agora falando da mitologia real, o verdadeiro Loki não era exatamente um deus, mas sim um Jotun, um gigante de gelo, que vive em Asgard, junto com o principal clã de deuses nórdicos, os Aesir. Ele passou a ser considerado o deus do caos, da trapaça e do fogo. A característica mais marcante de Loki com certeza é sua habilidade de metamorfose. Ele pode assumir diferentes formas e mudar sua aparência como quiser, o que lhe permite se infiltrar situações e enganar os outros deuses e seres. Essa habilidade também reflete seu caráter imprevisível e instável. O deus da mentira é conhecido por suas travessuras e piadas, mas também por seu lado sombrio e traiçoeiro. Ele é frequentemente retratado como um deus ambíguo, tanto ajuda quanto atrapalha os outros deuses. Sua personalidade e suas ações ambíguas muitas vezes geram conflitos e desordem no panteão nórdico. Ele é o principal motor do Ragnarok nórdico, que é o fim do mundo, de acordo com a mitologia nórdica, e é pai de vários monstros mitológicos marcantes na cultura nórdica, como o lobo gigante Fenrir e a serpente mundial Jormungandr. O mangá mantém sua natureza de caos e imprevisibilidade. Assim como na mitologia, o Loki do mangá é retratado como um gigante que vive em meus deuses. A principal diferença aqui é que o Loki de Shumatsu tem um amor platônico e obsessivo por uma única pessoa. Já o Loki real era conhecido por ter um caráter sedutor, tendo vários relacionamentos com diversos seres míticos. Agora falando aqui dos outros 2 deuses que também foram escalados para participar do Ragnarok representando os deuses, mas que até esse momento no mangá ainda não temos muita coisa sobre eles, que são Odin e o Anubis. Odin era o líder supremo do panteão nórdico, deus da poesia, da morte, da guerra, das runas e da sabedoria. Anubis era o deus dos mortos da mumificação da mitologia egípcia, sendo considerado o protetor dos túmulos e o responsável por guiar os mortos para o além. E assim chegamos ao final de mais um vídeo, passando por todos os lutadores que representaram os deuses no Ragnarok e Shumatsu no Valkyrie. Vimos que o foco do mangá não está em copiar toda a história, mas transformá-la, pegar divindades de diversas mitologias e dar a eles motivações e lutas que os tornam mais humanos. Galera, eu tenho que agradecer a vocês pelo sucesso do primeiro vídeo, sobre os humanos. Eu não esperava que fosse pegar tantas visualizações, sou muito grato a vocês. E vocês pediram a parte 2 dos deuses, e finalmente está aqui. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual desses deuses é o seu favorito e qual deles você acha que foi o melhor adaptado no mangá. E é isso, muito obrigado e até o próximo Autista Geek. Tchau, tchau.